A maioria de nós em algum momento já pensou em possuir imóveis para viver de aluguéis. Porém, esse sonho acaba sendo muito difícil porque atualmente comprar um imóvel no Brasil se tornou algo extremamente caro. E por conta disso, muitas pessoas acham que esse desejo de viver de aluguéis acaba sendo apenas um sonho que nunca vai ser realizado. Justamente porque a gente tem essa ideia de que a única forma de viver de aluguéis é obtendo imóveis próprios. Porém, hoje eu vou te mostrar que você pode receber aluguéis sem que você precise comprar um imóvel. Então, hoje eu vou te mostrar qual é o investimento brasileiro no setor imobiliário que paga aluguel, quais são os benefícios de se investir nesses ativos, como analisá-los e como investir. Vou te mostrar também quais são os maiores fundos imobiliários no Brasil atualmente e no final eu vou te mostrar uma simulação na prática para você ver quanto você precisa investir e quanto tempo vai levar para você começar a receber R$ 3.000 de aluguel mensalmente. Para você receber aluguéis oriundos do setor imobiliário, você não necessariamente precisa ter um imóvel. Você pode investir em fundos de investimentos negociados em bolsa que investem nesse setor e que também pagam aluguéis. E como que isso funciona? Existem grandes fundos de investimento que são negociados em bolsa que investem em vários imóveis que são localizados em regiões diferentes do Brasil. Então, esses fundos investem em prédios educacionais, prédios corporativos, shopping centers, galpões logísticos. E esses fundos oferecem cotas para que investidores externos ou cotistas se juntem a esse fundo e assim eles vão ter mais capital para expandir os seus negócios e adquirir mais imóveis. Então, imagine que você investiu em um fundo imobiliário que tem aí 100 imóveis em sua propriedade. Quando você compra uma cota daquele fundo, você está comprando um pedacinho daquele fundo e você também passa a ser dono daqueles imóveis que pertencem ao fundo. E aí, sempre que aquele fundo tiver lucro, ele vai distribuir para os cotistas e o valor que você vai receber é proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então, quanto mais cotas você tiver, maior será o aluguel recebido. E pensando em qual investimento brasileiro no setor imobiliário que paga aluguel, essa modalidade é encontrada nos fundos imobiliários. Eles funcionam como um condomínio de investidores que vão reunir recursos que serão investidos nesse setor imobiliário. E existem 3 grandes grupos de tipos de fundos imobiliários no Brasil, que são os fundos de tijolo, os fundos de papel ou recebíveis e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo são aqueles que investem realmente nos imóveis, então eles vão possuir ali várias propriedades que pertencem ao fundo. Então eles possuem escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, escolas, hospitais, dentre outros. Já os fundos de papel ou recebíveis, eles investem em títulos do setor imobiliário. Então eles vão investir em LCIs, letras hipotecárias, em cotas de outros fundos e em CRIs. Já os fundos híbridos, eles vão ser uma mescla desses 2 tipos de fundo. Então eles podem possuir tanto ativos físicos, como nos fundos de tijolo, quanto ativos de papel, que vão ser os títulos ligados a esse setor imobiliário. E um ponto super interessante dos fundos imobiliários no Brasil é que eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros para os cotistas. E por conta disso, muitos fundos imobiliários pagam aluguéis ou dividendos mensalmente para seus cotistas. E o melhor de tudo é que esses aluguéis são isentos de imposto de renda. E pensando em quais são os benefícios de se investir nesses ativos, o primeiro deles é em relação ao valor de entrada. Se você compra um imóvel físico, um imóvel próprio, apenas para você, você precisa desembolsar aí na faixa de R$ 300 mil, dependendo da cidade que você mora, que você vai comprar esse imóvel no Brasil. Já quando você investe em um fundo imobiliário, você consegue comprar uma cota de um fundo a partir aí de R$ 100. Outra vantagem em relação ao inquilino, quando você tem apenas um imóvel, você tem apenas um inquilino, e quando você investe em um fundo imobiliário, são vários inquilinos que vão gerar aquela receita que vai ser distribuída para você através do aluguel. Outra vantagem é que quando você tem um imóvel próprio, você tem apenas um imóvel, é apenas uma propriedade. E já no fundo imobiliário, você pode ter dezenas ou centenas de imóveis, dependendo do tamanho do fundo. Então imagine que você comprou um imóvel para você viver do aluguel e acontece alguma coisa naquela região que faz o imóvel se desvalorizar. Pode ser algum acidente, algum desastre natural, qualquer coisa que faça o imóvel desvalorizar. Então, dessa forma, todo o seu patrimônio ele vai estar sob risco, porque está alocado em apenas um ativo. Quando você investe em fundo imobiliário, você está diversificando o seu risco, porque vão ter ali vários imóveis que vão fazer parte daquele fundo que você investiu. Outra vantagem em relação ao risco de inadimplência, porque se você tem apenas um inquilino e aquele inquilino não te paga o aluguel, todo o seu aluguel será comprometido. E quando você investe em um fundo imobiliário, você vai ter vários inquilinos e, de certa forma, esse risco de inadimplência, ele é distribuído. Outra vantagem é que os aluguéis recebidos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda.
E se você possui um imóvel próprio e você recebe o aluguel, caso o aluguel seja acima de R$ 2.000 pela regra brasileira atual, você paga imposto de renda. Outra vantagem bem interessante é em relação à venda, porque se você possui um imóvel próprio e você quiser vender, você não necessariamente vai achar um comprador na hora que você quiser que esteja disposto a pagar o valor que você está pedindo por aquele imóvel. Tem muita gente que tenta vender imóveis e que ficam aí meses ou até anos à venda e não acham comprador. Já no fundo imobiliário, basta você abrir o aplicativo da sua corretora e efetuar a venda das cotas rapidinho ali na Bolsa de Valores. E antes de você investir em um fundo imobiliário, é super importante que você analise aquele fundo antes de você colocar o seu dinheiro ali. Então você precisa levar em consideração alguns pontos. O primeiro deles é você avaliar a composição do fundo. Então é basicamente você ver quais são os imóveis e onde que eles estão localizados. Depois é importante você ver quem são os inquilinos, então dá uma olhada na composição do fundo e ver se as empresas que estão alugando aqueles imóveis são empresas que você conhece, que você já ouviu falar. Terceiro ponto é você ver a administração. Qual é a empresa que está administrando aquele fundo? É alguma empresa que você já conhece? É alguma empresa que está envolvida em algum tipo de escândalo? É super importante você ver se aquela empresa que está fazendo a administração é uma empresa confiável. E outro ponto super importante é você ver a vacância daquele fundo. O que a vacância mostra? Ela vai te mostrar de todos os ativos que pertencem àquele fundo, quantos deles estão ocupados e quantos estão desocupados. Quanto maior a vacância, pior. Isso significa que muitos ativos daquele fundo estão desocupados. E por que isso é ruim? Porque se os ativos estão desocupados, eles não irão te gerar os aluguéis. Então, o ideal é quanto menor a vacância, melhor. E um outro indicador extremamente importante é o de preço. Então, você vai ter que olhar a relação entre preço e valor patrimonial. Isso vai te mostrar se o valor daquela cota está muito elevado em relação ao seu valor patrimonial ou se ela está com um preço atrativo. Então, esse indicador vai te mostrar se o valor daquela cota está muito alto ou está um valor interessante. E o sexto ponto, que é super importante, é você olhar o dividendo. Por quê? O dividend yield é um indicador que vai te mostrar quanto de aluguel aquele fundo imobiliário vai te pagar. Quanto maior o dividend yield, melhor. E além de olhar esse indicador, é importante também ver a periodicidade do pagamento de dividendos. Então você vai olhar ali historicamente se aquele fundo paga dividendos mensalmente, porque a sua estratégia é justamente receber os dividendos mensais. E outro ponto super importante é você olhar as taxas que vão incidir sobre aquele fundo imobiliário. Então vamos olhar aqui na prática um exemplo de um fundo imobiliário que é o XP-ML11, que atualmente é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Então aqui no site deles a gente consegue ver que esse é um fundo que vai investir em shopping centers. Então o primeiro ponto, olhar a composição do fundo. A gente vai clicar aqui em portfólio e a gente vai conseguir ver tanto a composição quanto quem são os inquilinos. Então aqui a gente consegue ver que ele tem shopping centers espalhados em várias regiões do Brasil. Inclusive tem aqui o shopping Cidade Jardim, que é um shopping super famoso lá em São Paulo. Então ele vai ter aqui vários shopping centers em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná. Então aqui a gente consegue ter uma visão geral sobre a composição e quem são os inquilinos. E aí, se você quiser ver mais detalhes, aqui embaixo ele vai trazer informações de cada shopping que faz parte do fundo. E aqui nesse outro site a gente consegue ver que a administração é feita pela própria XP. Então, aqui é você identificar se você já ouviu falar da empresa, se você conhece, se ela é uma empresa confiável. Então, vale a pena você dar uma pesquisada para ver se aquela empresa está aderente às suas expectativas. E um outro ponto que é super importante é a gente ver também a vacância. A vacância, olha só, aqui atualmente a vacância é de 4,2%. É um valor bem baixo, o que é muito bom. Isso quer dizer que 95,8% dos ativos do fundo estão ocupados. Então lembra, quanto maior a vacância, pior. Nesse caso, uma vacância de 4% está bem legal. E o outro indicador que é super importante da gente olhar também é o indicador de preço. Esse aqui, que é o P sobre VPA, ele vai pegar o valor da cota dividido pelo valor patrimonial que aquele fundo tem. Então, quando esse indicador aqui ele está acima de 1, quer dizer que o preço está mais caro do que o valor patrimonial. E aí, se ele for menor do que 1, quer dizer que o valor patrimonial é maior do que o preço. Então, em se tratando de precificação, o ideal é que esse indicador esteja menor do que 1, porque quer dizer que aquele preço está até atrativo em relação ao seu valor patrimonial.
Então, nesse caso aqui, é um momento interessante para poder comprar essa cota, porque o P sobre VPA, ele está bem baixinho aqui. É claro que você não pode olhar apenas os indicadores de forma isolada, porque se esse P sobre VPA tivesse elevado, mas se o fundo ainda fosse um fundo interessante para você colocar esse dinheiro, você não deve eliminar a opção de investir nesse ativo pelo simples fato do P sobre VPA estar acima de 1. Então é importante você olhar todos os indicadores de forma conjunta, porque, por exemplo, se você tiver uma estratégia de investir em fundos imobiliários todos os meses, você vai investir independente do preço, porque se você ficar só pensando no preço, você pode perder oportunidades e não colocar o seu dinheiro em um fundo que pode ser atrativo. E o outro ponto importante é em relação ao dividend yield, que nesse caso aqui dos últimos 12 meses é de 10,47%. Esse aqui é um dividend yield bem elevado, é um indicador bem interessante, mas além de olhar os últimos 12 meses, a gente precisa ver também a periodicidade. Então aqui a gente vai dar uma olhada no histórico de pagamento dos proventos. E olha só, aqui para o ano de 2024, esse fundo ele pagou aqui dividendos todos os meses para os seus cotistas. E se a gente for pegar aqui o 2023, 2022, também ele tem uma boa periodicidade de pagamento de dividendos. E por fim, outro ponto importante de olhar também é a taxa de administração. No caso desse fundo, vai ter 0,48% sobre o patrimônio contábil, mais 0,5% sobre o patrimônio valor de mercado. Então, nesse caso, a taxa de administração vai ser a soma dessas duas taxas aqui. Geralmente, todos os fundos imobiliários eles vão ter uma taxa de administração, porque pensa só, essa é a forma de você remunerar a empresa, né, que está fazendo ali a escolha e a gestão dos ativos que pertencem àquele fundo. E para você investir em fundos imobiliários é muito simples, basta você abrir a sua conta da corretora, então vai ser o seu aplicativo ou a sua página da web, e você vai ali no Home Broker, vai colocar o código do fundo imobiliário e vai fazer a compra. Então é muito simples, é a mesma forma que você faz para poder comprar ações, por exemplo, só que ao invés de você colocar o código da ação, você vai colocar o código do fundo imobiliário. E pensando em quais são os maiores fundos imobiliários no Brasil, a gente pode olhar esse site aqui, o Funds Explorer, e aqui a gente vai ordenar pelo patrimônio líquido, e ele vai mostrar para a gente aqui os maiores fundos atualmente. Então, os maiores fundos aqui no Brasil hoje são 2 fundos de papel. O terceiro lugar vai ser o XPML11, que é esse fundo que a gente acabou de olhar. E também vai ter aqui o HGLG11, que é um fundo super famoso que investe aqui em imóveis industriais e logísticos. Então a minha recomendação é que você dê uma olhadinha nesse site, selecione aqui o top 5 ou top 10 e faça a análise desses fundos de acordo com os passos que eu acabei de mostrar. Agora vamos dar uma olhada em uma simulação que vai te mostrar quanto você precisa investir e quanto tempo vai levar para você começar a receber R$3.000 de aluguel mensalmente. Então aqui é partindo do pressuposto que você tem disponibilidade de investir R$2.500 por mês, né, nos seus aportes, e que você vai aumentar esses aportes em 2% todos os anos. Ou seja, no primeiro ano você vai investir R$2.500, no segundo ano você vai investir R$2.500 mais 2% e assim sucessivamente. E você vai ter um retorno ali na faixa de 2% e vai ter um dividend yield de 8% aqui nesse exemplo. E aqui é, né, partindo do pressuposto que você vai estar investindo em vários fundos imobiliários diversificados. Não coloque todo o seu dinheiro em apenas um fundo imobiliário. É super importante você levar em consideração o princípio da diversificação. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? No primeiro ano, você vai investir R$2.500 por mês e aí você vai ter ali uma faixa de R$202 de dividendo mensal ou de aluguel mensal, de acordo com esse valor aqui. É claro que não significa que no primeiro mês você vai receber R$200, porque esses R$200, eles são de acordo com o valor anual que você investiu. Então, geralmente, você vai ter esse valor aqui após um ano, porque vai ser R$2.500 vezes os 12 meses que você investiu. Mas aí, se você fizer isso, a ideia é que depois de 11 anos, você vai estar investindo R$3.047 e vai estar recebendo aqui R$2.700. E aí, se a gente for passando ao longo do tempo, após 12 anos, você vai conseguir receber o valor que você deseja de R$3.000 de aluguel mensalmente. E olha que interessante, se você continuar fazendo isso, depois de 20 anos, você vai estar contribuindo com R$3.600 e vai estar recebendo R$5.880, ou seja, o valor que você recebe de aluguel é superior ao seu aporte. Então, o seu aluguel está mais do que pagando o seu aporte. Essa que é a magia dos dividendos, né? Que é justamente o dinheiro que você recebe de volta, ele é maior do que o dinheiro que você está colocando mensalmente, na medida em que você deixa aquele dinheiro investido por mais tempo. Porém, isso aqui é partindo do pressuposto que você vai sempre usufruir do dividendo. Mas suponha que ao invés de fazer isso, você pensou, eu não vou gastar o meu aluguel, eu vou receber e vou reinvestir todos os meses, de forma que quando chegar depois de 20 anos, eu quero usufruir. Olha o que vai acontecer.
Aqui, se você gastar o seu aluguel todos os meses, você vai ter aqui uma renda de R$ 5.800 após 20 anos. Se você tivesse reinvestido esse dinheiro, vamos trazer o gráfico aqui para o lado, olha o que vai acontecer depois do mesmo período, né? Depois dos 20 anos. Na verdade, a sua renda, ela vai ser de R$ 10.000. Por quê? Porque quando você faz o reinvestimento, você vai colocar o valor do aporte mais o valor do aluguel. Então, o valor que você está contribuindo todos os meses, ele vai ser superior. E por conta disso, obviamente, maior será o seu patrimônio e maior será o aluguel. Então, aqui é uma estratégia super interessante, caso você não precise do dinheiro do aluguel agora, é você ficar reinvestindo esse valor, porque no longo prazo, o valor que será gerado, ele vai ser maior. Então, por exemplo, aqui, depois de 10 anos, né? Se você gastar o seu aluguel sempre, você vai estar recebendo na faixa de R$ 2.400. E se você reinvestir, depois de 10 anos, você já bate os 3.000 que você estava desejando de ganhar ali todos os meses. Então, como que você faz para calcular o tempo necessário para você chegar no valor desejado? Você precisa primeiro olhar qual que é o valor do aluguel mensal que você deseja e qual que é o dividend yield daquele investimento. Então, suponha que você queira receber R$ 2.000 de aluguel mensalmente. Então, você vai pegar 2.000, multiplicar por 12 vezes, que vai te dar ali o dividendo anual esperado, que nesse caso vai ser de R$ 24.000. O que você vai fazer? Você vai pegar os 24.000 e vai dividir pelo dividendo, que vai ser ali de 10%. Então, você, 24.000 dividido por 0,1. Isso vai te dar um resultado de R$ 240.000. Esse é o valor que você precisa ter investido para receber os 24.000 de aluguel anual, que é equivalente a R$ 2.000 mensal. O próximo passo é você pegar o valor do aporte. Então, suponha que você tem disponibilidade de aportar todos os meses R$ 1.000. O que você vai fazer? Você vai pegar os 240.000 dividido por R$ 1.000. Isso vai te dar um valor de 240. O que esse valor significa? Que significa que você vai precisar de 240 meses de investimento para chegar nos 240.000 investidos. Essa conta nem leva em consideração a valorização da sua carteira. Então, se você investe em fundos imobiliários que podem se valorizar ao longo do tempo, esse período de 240 meses pode ser até menor. Nesse caso aqui é só uma estimativa para você ter uma noção de quanto tempo vai demorar para você alcançar o valor necessário de acordo com o valor que você tem de aporte. E da mesma forma que é possível investir no setor imobiliário no Brasil através de fundos imobiliários, é possível também investir nesse setor no mercado externo através dos REITs. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, no qual eu vou te falar sobre os REITs e como investir, porque é super importante ter uma estratégia de investimentos global. Então não é legal você deixar todo o seu dinheiro investido no Brasil, já que existem oportunidades muito boas de investimento em outros países também. Agora me fala aqui nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e eu te vejo na próxima semana.